alegria de viver e é muito bom estarmos reunidos, como eu digo sempre, mais uma semana, mas isso é porque é muito bom mesmo. A semana passa tão depressa e nós procuramos trazer para vocês sempre uma mensagem edificante, uma obra com a qual nós possamos aprender. E você que nos acompanha sabe que nós estamos já abordando um livro que é muito especial, que se chama Lindos Casos de Chico Xavier. Esta obra é do repórter Ramiro Gama, e Ramiro trata da biografia de Chico. Ele nos apresenta a história desse médium tão querido, desde a sua infância, e relatando as passagens, relatando momentos alegres, momentos mais difíceis, momentos de prova, momentos em que nós vemos que já uma idade tão jovem, o Chico querido precisou enfrentar situações bastante difíceis. E com isso nós aprendemos bastante. Eu espero que você esteja gostando desse desenvolvimento, dos capítulos que nós estamos lendo. E se você está entrando agora, conhecendo o programa e assistindo este programa pela primeira vez, lembre que você poderá acompanhar desde o início, desde a introdução, o primeiro capítulo. Nós já começamos falando sobre essas histórias. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje nós entraremos no capítulo novo, capítulo 15º, com mais passagens, com mais histórias brejeiras, histórias emocionantes do nosso querido Chico Xavier. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Essa atividade de falarmos da vida do Chico, para nós, nos enche de satisfação, de alegria. Por quê? Porque neste programa nós já falamos de muitas obras espíritas que foram trazidas para o nosso enriquecimento graças ao sacrifício de um ser, graças à fome, à pobreza, à doença e, apesar disso tudo, ao trabalho que ele não deixou de realizar. E graças a ele, todos nós temos melhorado, temos aprendido das diversas obras do Espírito André Luiz, nas obras filosóficas do Espírito Emmanuel, nos romances maravilhosos que Emmanuel escreveu, nas obras de outros, como Humberto de Campos e outros espíritos variados que também nos trouxeram preciosas lições. Mas hoje, neste programa, neste momento, o que nós desejamos é compartilhar com vocês como foi a vida deste médium, como foi a sua dedicação, como foram os sacrifícios que ele venceu, as necessidades que ele passou, para que você pense na sua maneira de encarar o trabalho na doutrina espírita ou na doutrina cristã. Muitas pessoas procuram o cristianismo, procuram as religiões para se dar bem na vida. A tal teoria da prosperidade, uma engambelação que inventaram para fazer você acreditar que você tem a função de ser rico na terra, que você tem que fazer tudo para conseguir recursos e que Deus só gosta de você e a prova disso é quando Ele te dá dinheiro. Essa é uma atitude infantil, porque se de verdade nós pensássemos nisso, nós deveríamos observar que todos os que seguiram Jesus de perto, seus discípulos, se tornaram empresários, donos de fortuna, banqueiros. E não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Porém, quando se encara a prosperidade do ponto de vista da qualidade de valores, da qualidade do espírito, do seu esforço de crescer como uma alma devotada aos princípios superiores, de uma vida decente para ajudar outros a vencer seus obstáculos, sim, essa prosperidade espiritual é fundamental. E nós vemos isso em todas as lições que o Chico nos deixou, que são traduzidas por alguns dos seus biógrafos. Eu gostaria de falar, Solange, que nós estamos seguindo o livro que a Solange citou, esse que eu tenho nas minhas mãos, Lindos Casos de Chico Xavier. Porém, nós vamos agregando, vamos adicionando histórias contadas por outros biógrafos, que às vezes complementam estas, ou às vezes contam casos que não estão relatados aqui, ou os contam com forma mais detalhada. E sempre que a gente fizer isso, nós vamos trazer a você também o nome do livro, o nome do escritor, que também traduziu as histórias do Chico, para que nós aprendêssemos com
cada uma dessas passagens, tá bem? Mas por enquanto, nós estamos tomando esta obra, Lindos Casos de Chico Xavier, como roteiro principal. Quando a gente inserir alguma outra coisa, algum comentário, nós também citaremos a fonte, ok? Então, Solange. Isso mesmo, vamos dar início então, capítulo 15. Acompanha aí, não esqueça de ir nos anteriores, tá? Lá nos nossos sites, você vai ver no site da TV Alvorada Espírita, no canal 1, você vai ver todos estes capítulos anteriores e poderá acompanhar tudo aquilo que nós já mostramos em nossos programas Alegria de Viver. Vamos dar sequência então ao capítulo 15, que tem a ver muito com como nós agimos. Vamos lá. Vamos lá. A lição da súplica. Certa noite, o Chico, alquebrado pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam, que o aborreciam. Mais de 40 minutos já havia empregado no petitório, na oração, quando lhe apareceu Dona Maria João de Deus e lhe falou bondosa. Peraí, Solange, espera um pouquinho, volta aqui. Quem que é essa tal Dona Maria João de Deus? Quem que é essa mulher, hein? Um espírito, porque apareceu para ele, né? Quem é ela? Tá me perguntando? Claro, acorda, minha filha. Gente, nós já falamos muito da Dona Maria João de Deus, vocês já devem conhecer. É a mãezinha do Chico, que desencarnou quando ele era criança. Isso. E naquela época, já quando garotinho, de vez em quando, no começo, lá pelos seus 5, 6 aninhos, ela aparecia para ele. Ela vinha visitá-lo, ele via, ele conversava com a mãe no jardim, lá da casa da madrasta. Então, Dona Maria João de Deus sempre acompanhou o Chico, seja de perto, seja meio que à distância, porque teve um período em que ela ficou um pouco mais afastada. Mas aqui, nessa lição da súplica, Dona Maria aparece para ele. E uma coisa interessante é que nós já lemos aqui no nosso programa o livro Cartas de uma Morta. Esse foi o segundo livro que o Chico recebeu psicografado. E quem psicografou esse livro foi Maria João de Deus. Essa é uma tentativa, foi a primeira tentativa, ou o primeiro experimento de um espírito trazendo informações do plano espiritual. Nessa fase, Chico Xavier está treinando aquilo que depois o espírito André Luiz vai fazer com mais profundidade. E então você vai ver, no nosso programa Alegria de Viver, de meses atrás, esse livro da Maria João de Deus, a sua mãe, retratando a sua excursão no plano espiritual, a visita a certos planetas que ela foi levada, a capacidade de percepção dos sentimentos das pessoas que estavam na Terra. E são capítulos curtinhos. É muito interessante. Então, Dona Maria João de Deus, seja por ter sido a mãe biológica, seja por ser o espírito amoroso que o amparava naquelas horas difíceis da sua infância, como Ramiro Gama já contou aqui, ela tem uma ligação de afinidade muito profunda com o filho. Agora o filho já cresceu, o filho já está trabalhando, já está com o centro espírita, e ela então está ouvindo nas dificuldades do começo, naquela coisa de não ser compreendido, de não ter apoio, está ouvindo o filho ficar pedindo, ficar rezando, está rezando, está rezando. Antigamente, Solange, havia o hábito das pessoas religiosas, e o Chico aprendera isso talvez lá dos seus tempos de frequência à Igreja Católica, de que ele tinha que ficar rezando, talvez nos hábitos do rosário, né? Ficar Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou do terço, que é 1/3 do rosário todo. Então, ele está rezando nesse momento, já faz 40 minutos. E a mãe, então, depois de ouvir o filho rezando 40 minutos, se fez visível a ele. E então, nós vamos ver aquilo que de verdade representa a lição deste capítulo. Ela ouve o Chico e, como você vai ver na tela, vamos ver o diálogo que eles estabelecem. Vamos lá. Meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto,
não será por muito falar que você será atendido. Olha só, não será por muito falar que você será atendido. Essa fala de Maria João de Deus não é só dela. Se você vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, eu tenho o Evangelho aqui comigo, capítulo que tem como título Pedi e obtereis, Allan Kardec coloca, logo no introito, no começo do capítulo, algumas passagens do Evangelho, entre as quais está a de São Mateus. São Mateus, no capítulo 6, versículo 5 a 8, diz o seguinte, eu vou ler aqui, literalmente, cada palavra. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Não é pelo volume de palavras que você será atendido, meu filho. Então você vê que Maria João de Deus, como um espírito lúcido, traz ao Chico uma exortação, primeiro do Evangelho canônico de São Mateus, e depois, obviamente, do Evangelho Espírita, que é aquilo que Kardec vai explicar depois nos comentários. Estas são observações que são muito válidas para nós também. As pessoas, às vezes, se esquecem de que é necessário que nós nos elevemos pela oração. Porém, não é rezar o dia inteiro que vai resolver o nosso problema. Não é fazer as penitências religiosas, fazer as novenas, trezenas, vintenas, que isso vai realmente chegar ao objetivo. Por quê? Porque, na realidade, o mundo espiritual considera que nossa atitude é mais importante do que nossas palavras. E quem diz isto está bem marcado. É a lei de adoração do Livro dos Espíritos. Em nosso outro programa, que eu e Solange fazemos, chamado Espiritismo Sem Mistério, que foi ao ar recentemente na TV Mundo Maior e também está no nosso canal da TV Alvorada Espírita, nós terminamos o capítulo 2 da terceira parte das leis morais. E nesse capítulo 2 está sendo abordado justamente a lei de adoração, na qual nós encontramos esse mesmo princípio, que não é pelas palavras que nós atingimos o coração das forças sublimes que nos governam, é pelas nossas atitudes, é a ação, a adoração. Né? Você está agindo para combater a dor, para diminuir a dor, para medicar a dor. E isto representa para Deus uma atitude muito mais nobre do que simplesmente nos ajoelharmos, ficarmos repetindo e repetindo, repetindo palavras para as quais nós não sentimos aquela essência. Então, voltando ao texto, Maria João de Deus diz a ele: meu filho, faça as suas orações, é importante, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Você se abre para o mundo espiritual, você capta as energias celestes que caem sobre todos. Porém, não será por muito falar que você será atendido. Não é por muito ficar falando, repetindo. Aí o que ele fala, Solange? Então, mãe, como devo fazer as minhas súplicas em minhas súplicas? Disse o Chico, meio sem graça, né? E a mãe lhe respondeu: você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós. Não somos só nós que devemos pedir a Jesus. Ele também está esperando que nós forneçamos alguma coisa para ele. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. Então,
pois façamos o que Jesus nos pede. E Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? É o que a mãe lhe responde. Você trabalhe com humildade. Tenha paciência com as coisas que não saem como você gostaria. Tenha fé, confiando em Deus, porque Deus sabe, como disse aqui São Mateus, Deus sabe tudo o que nós precisamos antes de pedirmos a Ele. Olha que interessante. E quem respondeu isso à mãe foi o próprio Chico. Ora, mãe, nós temos que ter, Deus Jesus espera que a gente cumpra nossos deveres com isso, fé, com humildade, com paciência, bom ânimo. O que é bom ânimo? Você já pensou nisso? Ânimos é nós estarmos com a alma em ação. Mas não é a alma taciturna, não é a ânimas abatida, deprimida, derrotada. É a ânimas em bom estado. É a ânima que confia no bem. O bom ânimo é você levantar todo dia com o mesmo problema de saúde, com a mesma dificuldade econômica, com o mesmo problema na família e sair disto com a vontade de que aquele dia seja diferente. Você vai fazer alguma coisa para as coisas melhorarem. Você vai embelezar algum cômodo da casa com um vasinho de flor. Você já percebeu que quando você embeleza o seu ao redor, a sua região onde você convive, seja com um vaso de flor, seja com uma tela colorida na parede, seja com uma música bonita, harmoniosa que você ponha para tocar, seja com a luz que você abre as cortinas ou as janelas para ela poder iluminar o ambiente, você cria uma nova atmosfera. E as pessoas que chegarão vão olhar aquilo e vão dizer, nossa, que coisa bonita, olha que flor maravilhosa. E você vai dizer, olha que coisa boa, né? Às vezes espalhar um perfuminho no ambiente. Hoje existem vários odores que você pode colocar num potinho com aqueles pedacinhos de madeira que são os difusores de perfuminhos. A pessoa chega e aquilo acalma, aquilo dá uma outra visão daquele ambiente. Então, com estas mudanças mínimas, o bom ânimo se apresenta. E isso gera em outras pessoas também uma reação positiva. Chico sabia de tudo isso. Caridade. Ajudar o outro. Porque quando a gente não está vendo a dor alheia, nós achamos que a nossa é a maior, não é, Solange? Uhum. E eu acho, André, que a próxima lição vai dar sequência nesse mesmo assunto. Isso mesmo. A sequência do livro é sempre um chamamento a isso, a fé, ao bom ânimo, à caridade, à humildade, à paciência. Então, o Chico já sabia destas coisas e diz para ela, a gente tem que fazer isso, porque com isso a gente cumpre os deveres com qualidade. São vários itens, né, se nós formos vários itens que Jesus espera de nós. Esse cumprimento com a humildade, com o bom ânimo, com o cumprimento dos deveres e se nós apresentamos ao Senhor a nossa parte, certamente o Senhor vai apresentar a parte dele. Não é uma troca comercial. Não é uma troca comercial. Mas me diga uma coisa, você que tem filho. Seu filho chega para você e pede um prêmio, pede um brinquedo, pede uma coisa para você. Só que você vê as notas do seu filho, as notas são ruins. As notas não são boas. Ele não está sendo um aluno atento, não está sendo um aluno dedicado, não está sendo um aluno assíduo, não está sendo um bom aluno, que é a tarefa dele. Você acha que você vai dar o presente para ele? E que isso vai ser bom se você der? Ou você vai dizer para ele, olha meu filho, você não tem cumprido o seu dever, você não tem sido bom aluno, cadê suas notas? Deixa eu ver seu caderno, quero ver se você está sabendo as lições. As minhas notas são baixas. Então faz uma coisa, volte, melhore suas notas, quando você estiver cumprindo o seu dever, eu atenderei o seu pedido. Porque você ainda não fez a sua parte. Não é assim? Pelo menos era assim quando os pais educavam os seus filhos.
através de exigir deles comportamentos que são próprios de quem estuda. Não depois que os homens viraram os filhos deseducando os pais, né? Porque tem muito pai aí que pôs filho no mundo apenas para se complicar, né? Ao invés de educá-los, eles são deseducados pelos filhos ou pelas suas ansiedades infantis em corpos adultos que vão fazer os filhos se tornarem monstrinhos. Mas a tradição educativa pedagógica faz com que cada um seja aquinhoado com o mérito ou o demérito que demonstrou. Você não pode premiar quem não merece, porque você dá um péssimo sinal, seja para ele continuar sendo irresponsável, seja para os outros que foram responsáveis e estão vendo um irresponsável ganhando vantagens. Você desestimula um e você estraga o outro. Essa é a resposta, é o comunicado que você passa. Então, quando você tem que educar, você vai dizer, você, se melhorar, recebe. Se não melhorar, vai ficar assim, sem isso. E olhe lá, hein? Se não melhorar como deve, eu ainda tomo de você o que você tem na prateleira, lá nos seus brinquedos, você não brinca mais. Então, veja só. Quando Maria diz a ele, olha, faça a sua parte, que Jesus vai fazer a dele, é exatamente isso. Se nós aprendermos a ser aqueles que realmente cumprimos nossos deveres, o universo todo observando em nós maturidade para termos paciência, para termos fé, para termos bom ânimo, para pensarmos na caridade para os que precisam e cumprirmos nossos deveres, não tenha dúvida, a parte do universo está garantida. É isso. Só para ilustrar, André, se nós formos ver na lei de adoração, que é aquela que o André estava comentando conosco, nós vamos ver que através da prece nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós podemos louvar a Deus. Mas aqui tem uma pergunta que, será que a prece, ela ajuda a que nós sejamos melhores? Que é a questão, deixa eu dar uma olhada aqui, 660. A prece torna o homem melhor? Será que isso acontece se nós pedirmos? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Olha que bonita essa resposta. Nós sabemos, os espíritos estão dizendo para a gente, quando nós oramos com sinceridade, a nossa prece nunca vai deixar de ser escutada por eles, analisada. Eles nunca vão nos deixar sem nenhuma resposta ou sem nenhum retorno. Não quer dizer que eles vão fazer o que a gente quer. Exatamente. Que eles vão dar pra gente o que a gente deseja, porque às vezes a gente quer uma coisa que isso aí ia atrapalhar. Exatamente. Mas eles vão ouvir, eles vão sentir nossa necessidade e eles vão procurar, da maneira que seja melhor para nós, ou nos dar força, nos dar bom conselho, ou nos aliviar as tensões vibratórias, e quando for possível, eles também cooperam conosco para que nós tenhamos aquilo que é necessário. Lembre-se que num dos capítulos anteriores, Chico estava com fome. Fazia 3 dias que ele não comia. E então ele vai se queixar no fundo da bananeira, onde tinha lá um pé de bananeira, e ele vai se queixar com a mãe: mãe, eu estou com fome. A mãe, Maria João de Deus, aparece para ele e diz: meu filho, você não pode ficar se queixando, porque comer demais estraga a saúde da criança. Mas vamos fazer uma coisa, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. E eles então entram em oração. Obviamente a mãe e o Chico, pequenininho, garoto, 5, 6 anos, com fome, faz 3 dias sem comer. Então eles fazem uma oração, e quando estão terminando a prece, chega a resposta de Deus. A resposta de Deus é o quê? Um jatobá, uma semente de uma árvore, jatobá, que é uma semente grande, dura, que vem na boca de um cachorro. O cachorro entrou, foi no fundo onde estava o Chico, carregando o jatobá. Soltou o jatobá no pé dele e foi embora. A resposta. E a mãe disse: tá vendo, meu filho, como nós devemos sempre confiar em Deus? Agora você quebra esse jatobá, mistura com água e você terá um excelente alimento. Pronto.
Não veio um restaurante, não veio um iFood trazer uma pizza, um lanchinho. Não vieram pessoas fornecer a ele a comida pronta. Por quê? Porque as pessoas não estavam abertas para ajudar um pobre do menino de 6 anos que não tinha comida. Mas veio um cachorro trazer a comida para ele comer. Veja como é bonito isso que a Solange está lembrando na lei de adoração e que às vezes a gente está esperando que ela venha, a ajuda venha de um lado, quando na verdade a ajuda vem de outro lado, não é mesmo? E quando nós oramos com a sinceridade, os Espíritos estarão sempre nos ouvindo. E nós vamos agora para o outro capítulo que fala exatamente sobre a caridade. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para a frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro embriagado, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. Olha que interessante. Eles estavam rezando no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Porém, estavam na reunião quando chegaram pessoas pedindo ajuda. Ora bolas, por que essas pessoas não ajudaram? Por que elas não foram lá e fizeram alguma coisa? Qual era a notícia? Chico! A estrada de ferro que passava lá foi inclusive a estrada de ferro que deu o nome à cidade, porque Pedro Leopoldo era o nome do engenheiro que havia projetado essa estrada, e deram o nome àquela parada de Pedro Leopoldo em homenagem a ele. Ao passar por determinado trecho da cidade, havia uma depressão, então eles construíram um viaduto, porque a linha férrea não pode passar, descer e subir, né? Ela tem que ser o mais reto possível. Fizeram então um viaduto e a linha passava em cima. O pobre cego, a primeira vez que foi andar na linha, Tadinho. Caiu de lá de cima. Caiu, porque foi guiado por outro. Os dois estavam meio Não, ele fora. foi guiado por um... Imagina, o bêbado vendo o trilho do trem tudo torto e o cego que não enxergava nada. É a tragédia anunciada, é o coxo ajudando o aleijado, né? Foi um desastre. Caiu o cara, o pobre do cego caiu lá de cima e se estatelou no solo. 4 metros. Imagina, quando você tem saúde, quando você tem a visão, você cair de 4 metros de altura não é bolinho. Imagina você sendo um cego, que você vê o seu corpo descendo, você não sabe quando vai parar. Você não se prepara, você não põe as mãos, você não se defende. Coitado. E então ele estatelou-se lá. E as pessoas que viram o cego começou a gemer, obviamente, começou a reclamar, começou a ficar sangrando. As pessoas, ao invés de ajudar o cego, foram fazer o quê? Foram correr para o Centro Espírita, pedir para o Chico fazer alguma coisa. Ué, que coisa, né? A pessoa pensa que fez muito bem, é melhor do que largar ele lá. Mas, em vez de elas poderem ajudar, foram lá levar o problema para outra pessoa. Já notou como isso é muito comum nas casas espíritas? A pessoa chega para você e fala assim: olha, tem um vazamento ali atrás, a torneira está vazando. Aí daí, você fez o quê? Vim te avisar. Ué, resolve o problema. O banheiro está sujo, por que você não limpou? Por que você não pegou um pano e foi limpar lá? Olha, derrubaram água, alguém virou o copinho, tá tudo molhado no chão, pega um papel e vai secar. Ao invés de comunicar o problema, faça a sua parte. Mas eu vou ter trabalho? Não, deixa alguém fazer. Não é o meu dever. Mas a história não é bem essa, ela é muito mais bonita. Mas é um parêntese para nós analisarmos como é que nós costumamos empurrar o problema para outras pessoas resolverem. Vamos lá. O guia desaparecera, o embriagado, que estava guiando o cego. E o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem ninguém. Então, chegando lá, viu a condição do infeliz. Ele então alugou um pequeno pardieiro, uma pensãozinha, aonde o enfermo foi abrigado para tratamento médico. Um caridoso médico receitou de graça uns remédios. Porém, o que acontece?
Apesar de os remédios fazerem bem, o homem era cego. Ele, o velhinho, precisava de pessoas para cuidar dele, precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro do senhor José Felizardo. O Chico trabalhava lá com o José Felizardo, né? Ele tinha que ir para o serviço. À noite ele tomava conta, mas de manhã ele tinha que sair e voltava só no entardecer. Alguém tinha que ficar lá. Havia, nesse período, nessa época, em 1928, uma pequena folha semanal, um pequeno jornal, em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, rogando o auxílio de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. O Chico fez um anúncio, publicou na Folha, nesse jornalzinho: olha, eu preciso de ajuda, preciso de alguém que cuide do pobre Cecílio, que está aqui nesse local, abrigado. E pode ser qualquer pessoa, desde que fique de manhã até eu voltar. Então, ele publicou isso e 6 dias se passaram. Veja aí, 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Nem as pessoas que viram o pobre lá e foram pedir ajuda para o Chico se dispuseram a cuidar do Cecílio. Porém, ao fim da semana, 2 prostitutas, 2 meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram a ele: Chico, lemos o pedido e aqui nós estamos. Se nós pudermos servir. E então o médium feliz disse: ai, como não, minhas irmãs, entrem. Jesus há de abençoar vocês por essa caridade. E a partir de então, todas as noites, antes de saírem para o trabalho que elas faziam, as mulheres oravam com o Chico ao pé do doente. E de manhã, o Chico ia para o trabalho, chegavam as 2 moças para fazerem o cuidado durante o dia. Decorrido um mês, ou seja, passou um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, ou seja, o Chico, as mulheres se reuniram pela última vez em prece com o velhinho feliz, o cego feliz. Ele estava bom agora. Fazem a prece juntos e o Chico, que está fazendo, terminou a oração de agradecimento a Jesus, fazendo assim aquela despedida, e os 4, o cego, o Chico e as 2 prostitutas choravam de emoção. Uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E então uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra estudou, conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje, respeitada e feliz. Ainda hoje, quando o livro foi escrito, quando foi publicado. E graças a esse pequeno trabalho de 30 dias, das orações em que elas se sentiram úteis, e de que a caridade foi tocada no coração e nas mãos, a oração do Chico todas as noites, com a presença das entidades amorosas, ajudaram a recuperar a saúde do cego e ajudaram 2 criaturas a enxergar os padrões da vida verdadeira, que elas poderiam ser diferentes do que apenas pessoas que vendiam o seu corpo. Não sabemos o nome delas, mas podemos dizer sem equívocos que na verdade eram 3 cegos que foram tratados. O cego físico, porque nascer assim ou perder a visão ao longo dos anos, e as 2 irmãs que estavam talvez enceguecidas pela necessidade, pela falta de recursos, por aquilo que
talvez elas soubessem fazer de uma forma rentável num ambiente tão pobre. E ao descobrirem, pelo amor do Chico, pelo amor dos espíritos, que existe outro caminho, quando termina o atendimento daquele cego físico, que continuará cego, as duas irmãs passam a enxergar outro futuro, enxergar outra jornada. Mudam-se, porque de verdade, quando uma pessoa está marcada por um vício moral, por uma queda moral, por uma atitude que a comunidade conhece, se ela continuar na mesma comunidade, será muito difícil para ela vencer a ironia alheia, vencer o julgamento sumário, vencer aquele juízo errado que as pessoas costumam fazer, marcando aquela personalidade. Para que você consiga vencer, imagine você vai numa festa uma vez, você é jovem, você com seus amigos de escola, de juventude, você vai numa festa e se embriaga. Você se embriaga, você não está acostumado a beber, tomou todas, empurrado pelos seus companheiros, e você perdeu o controle, você acabou desmaiando, você vomitou na festa, fez um fuá lá, todo mundo ficou preocupado com você, você foi levado para casa, passando mal, seus pais te acolheram, e você nunca mais bebeu depois dessa experiência, nunca mais. Você passou tão mal que aquilo te marcou, essa primeira experiência. Aí, passam-se os anos, cada um vai para o seu lado, constrói sua família, e um belo dia alguém programa uma reunião de classe, 50 anos depois. Você é chamado, você diz que vai, os seus amigos vão, os que estão vivos, e vão num clube para matar a saudade e se lembrar daqueles momentos bons. Tenha certeza de uma coisa: teus amigos vão lembrar do porre que você tomou. Fala, mas você já largou a bebida, o seu folgado? Vão perguntar 50 anos depois. E aí, você continua tomando todas? Por quê? Porque eles presenciaram aquela cena, mas nunca mais ficaram sabendo se você abandonou o vício que você não teve. Você apenas se excedeu em um momento. Então, o que nós estamos vendo aqui, as duas moças precisaram fazer. Elas não poderiam ser lavadeiras, não poderiam ser farmacêuticas ou trabalhar no balcão de qualquer lojinha lá, porque elas seriam sempre as prostitutas. E estariam sempre assediadas por homens que as usaram no prostíbulo e que não iam admitir que elas se tornassem umas boas pessoas, umas pessoas decentes pelo trabalho. Iam sempre querer provocá-las, iam sempre seduzi-las para que elas fossem as mulheres fáceis. Elas tiveram que mudar. Então elas comunicam: Chico, nós vamos embora daqui. Nós vamos para Belo Horizonte. Belo Horizonte era uma cidade não muito distante, mas era uma cidade grande. Lá ninguém sabia quem elas eram. Lá elas poderiam iniciar tudo de novo, poderiam ter chance. As pessoas não iriam reconhecer nelas qualquer tipo de equívoco moral. E poderiam perfeitamente lhes dar a oportunidade que aquela cidadezinha pequena não lhes daria. E isto pelo egoísmo das pessoas, pelo orgulho daqueles que estão naquela localidade. Você acha que você nunca vai deixar de ser prostituta? Você está vendendo coisa aqui, mas eu conheço você lá do seu passado. É assim que as pessoas são. Então elas foram embora. Uma foi trabalhar numa tinturaria. Contam a história que ela, depois de alguns anos, ela morre. Mas a outra foi estudar. Talvez inspirada, Solange, pelo cego que ela cuidou. Exatamente. Ela foi fazer enfermagem. E ela se casou, teve filho. E se tornou uma pessoa honrada, como todas as pessoas que desejam uma vida nobre se tornam. Não importa o erro que já tenham cometido. E nessa comunidade neutra, ela podia encontrar a paz da consciência para dizer: eu errei, mas eu não sou mais aquela pessoa. Enquanto que se ficasse na comunidade pequenininha, todo mundo ia jogar na cara dela que ela nunca deixará de ser uma prostituta, uma meretriz.
Daí seria importante que nós nos lembremos que às vezes você se equivocou. Quando é possível fazer isto e corrigir-se no ambiente, ótimo. Porém, às vezes, dependendo da equivocação, às vezes você tem que se dar uma chance de procurar um caminho decente, não é sair de uma cidade e dar golpe na outra, não. É você sair de uma comunidade com o propósito de ser honesto, de ser correto, de corrigir seu caráter e viver de forma mais nobre num outro lugar, fazendo o que é correto. Porque de verdade, todo mundo que te conhece da podridão, a princípio não vai acreditar, não vai facilitar a sua vida para você se tornar uma pessoa mais decente. Veja só que lição maravilhosa, não é? Muito bonita. Todo mundo tem o direito de renovar a sua vida. E nós também não temos o direito de julgar ninguém, não é? Isso é bonito no Evangelho, nós aprendemos muito com esses ensinamentos. E nós vimos, às vezes nós nem imaginamos o poder da oração, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco também. Será que a oração tem o condão de nos modificar, de nos tornar melhores? E quantos não são os exemplos de pessoas que, graças à oração, conseguiram modificar suas vidas? Então, é esse alcance que nós não fazemos ideia, mas que é muito poderoso, que é a nossa oração. E eu fiquei pensando aqui, conforme o André estava comentando, porque no capítulo No Pedi e Obtereis, no Evangelho, nós vamos ver que, nesse exemplo, por exemplo, aqui dessa história tão bonita, suponhamos que eles só se reunissem e nem fizessem uma prece, mas só pelo fato delas estarem ali, ajudando, cuidando de alguém, cumprindo uma tarefa de amor, só isso por si mesmo já é uma prece. Então a prece não precisa ser aquela que é de joelhos, que tem aquele momento em que você se eleva a Deus. Não é só nesse momento. Todos os momentos da nossa vida são momentos para orarmos. Quando nós cumprimos um dever, quando nós conversamos com alguém, quando nós fazemos uma caridade, quando nós ajudamos as pessoas, é um momento de oração. É uma oração na prática, vamos dizer assim. E isso é muito bonito, porque é através das nossas atitudes que as coisas se modificam. Então, mesmo que eles não fizessem aquela oração à tarde, eu tenho certeza que essas mulheres já se sentiriam tocadas e modificadas apenas por estarem ali, fazendo algo a benefício daquele cego. Não se trata da oração decorada. Não se trata de repetir Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Não. A oração é um momento de elevação em que você conversa com Deus, em que você pede por aquelas pessoas aflitas. Então é como um diálogo que você faz com alguém que você respeita, com alguém que você venera. Não é uma decoreba. Então, você pode fazer isto, pode manifestar o seu carinho por aquele irmão, pode manifestar sua gratidão pelos que estão ali ajudando. E as pessoas ouvindo isso, elas também se elevam. Agora, naturalmente, fazer as coisas, desde que feitas com amor, com devotamento e não com raiva. Tô aqui cuidando desse cego aqui, vim aqui fazer alguma coisa para ver se esse cara aí sai logo daqui. Eu queria estar lá no meu lugar para eu poder descansar, mas resolvi vir. Não, isso daí não adianta fazer isso com esse ânimo. Tem que ter bom ânimo. A sua ação tem que ser generosa, tem que espelhar a sua generosidade, porque essa é a oração viva. Mas é sempre importante que em qualquer momento da vida você reverencia a divindade com o seu coração. Não importa que palavra você vai usar, que você fale com Deus, que você diga: obrigado, Senhor, obrigado, velho, que bom que você me ajuda. Qualquer coisa que você fale, vindo de você, representa muito na conexão com as forças sublimes. E os espíritos amigos estando à sua volta ajudam você a ter bom ânimo, a ter boa decisão, porque não deve ter sido fácil para essas moças resolverem abdicar do dinheiro mais fácil para enfrentar a luta da vida. É preciso ter tido muita coragem para deixar aquilo que elas faziam e começar uma vida incerta, como elas começaram, né? Então, lindo caso do Chico, né? Lindo. Isso aí. E nós estaremos no próximo programa dando continuidade, então, aos lindos casos de Chico Xavier. Esperamos você, hein? Isso. Grande abraço. Tchau. Beijo.